seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz para a sua vida e para toda a sua família, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao canal do Bispo Roberto Santana, slogan Eu Quero Almas. Exatamente. Eu quero almas, eu quero que Deus, pela sua infinita misericórdia, me permita ou nos permita ganhar muitas almas. E por que nos permita, né? Colocar aí no plural, porque quanto mais pessoas puder, né, se aliar ao reino de Deus, fazer parte deste exército, ganhar o maior número de almas possível, certamente o nosso Criador, o quanto antes, ele voltará para nos buscar. Tá bom? Então sejam todos bem-vindos a este canal. Você que já faz parte aqui deste canal, é um prazer sempre tê-los aqui conosco em nossos vídeos. Você que ainda não é um inscrito também, que Deus abençoe sua vida e sempre seja bem-vindo aqui. Sinta-se à vontade aqui no canal Bispo Roberto Santana Oficial, tá bom? Já vai chegando aí, deixando o seu like, comentando, compartilhando e se inscrevendo no canal, né? Assim você se inscreve, ativa o sino para todas as notificações e certamente Deus vai fazer você crescer poderosamente. Hoje eu quero agradecer a Deus, né, pelo dia de hoje e também pedir para que Ele possa curar tanto a matéria quanto o espírito e a alma, né? Há quem a matéria está doente por causa da alma e do espírito. Exatamente. Há quem a sua matéria, há quem a sua vida física está em ruínas por causa da vida espiritual dela, que ultimamente não está legal, não anda nada bem, né? Ela não tem uma particularidade com Deus, ela não tem uma intimidade com Deus, e com isso faz com que a matéria dela sofra com isso. Se nós observarmos o mundo que vivemos, muitas são as pessoas que estão doentes, mas eu me refiro doente não necessariamente fisicamente, sabe? É doente de espírito, doente na alma, não tem paz, não tem alegria. Ah, bispo, mas por que ela não tem paz? Porque não tem uma vida economicamente estável, abençoada? Não, pelo contrário. Há quem tem uma vida financeiramente falando, bem-sucedida economicamente, não falta nada, bem-sucedidos economicamente falando, tem aí sua casa ou suas casas, respectivamente, carros na garagem, né? Aí tem uma disponibilidade aí de usar a roupa que quer, comer aonde quer, mas já não faz mais isso. Não tem prazer de sair, não tem prazer de jantar ou almoçar com um parente, com um amigo. Por conta do quê? De uma tristeza profunda na alma. Por causa do quê? Por causa de uma
angústia na alma, uma depressão. E esta depressão proveniente do quê? De uma vida espiritual não bem-sucedida. E a vida espiritual, ela não se define com carros, patrimônios, não. Uma vida espiritual, ela se define no seu relacionamento com Deus, na sua intimidade com Deus, na sua particularidade com Deus. E a oração de hoje tem este propósito, tem este objetivo de fazer com que o homem se aproxime mais de Deus, né? Fazer com que o homem tenha sua matéria, seu espírito e sua alma restaurada, tá bom? Eu quero que você se prepare e convoque o maior número de pessoas, obreiros, pastores, membros, católicos, espírita, para juntos a gente orar pela construção e reconstrução de uma vida que poucos dão tanta importância. Eu daqui, você daí, e Deus aqui e aí com você também, e ouvindo, né, as nossas súplicas, as nossas orações. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso querido e amado Pai, Deus maravilhoso, Deus sempre eterno, Deus grande, Deus único, Senhor, nós o amamos, te amo, Deus, e eu agradeço ao Senhor por esta noite, agradeço ao Senhor pelo dia de hoje, pelas oportunidades que o Senhor tem dado a nós, a mim e ao mundo todo. Sim, nenhum dos homens poderão dizer que não teve oportunidade. Todos estão tendo e de modo igual. Aliás, a tua palavra, ela diz isso. A tua palavra no livro de Romanos, que a fé é justamente coloca os homens em condições de igualdade. O que significa dizer? Ninguém vai poder dar desculpa. Olha, eu não venci por causa disso, eu não venci por causa daquilo, enquanto na verdade, meu Deus, todos estão tendo oportunidade. Cabe cada um aproveitar as suas respectivas oportunidades. Eu quero hoje pedir ao Senhor pelo corpo, pela alma, pelo espírito, Senhor. Corpo, alma e espírito. Pessoas, meu Deus, que algumas das suas enfermidades, doenças, que até aparece num diagnóstico, num exame, outros não aparecem, outros aparecem, e parte dessas enfermidades é por conta de uma vida desregrada espiritualmente, sabe, Senhor? E hoje eu venho pedir ao Senhor encarecidamente
cura, Senhor, o corpo, a alma e o espírito. Senhor, nos perdoa, Senhor, perdoa a mim, perdoa a esse que ora comigo. Sim, Deus, este homem, este rapaz, esta moça, esta senhora, este senhor, que reconhece o quão pequeno ele é, o quão insignificante ele é, e ao mesmo tempo reconhece o quão grande o Senhor é. Nos humilhamos, Senhor. O humilhar é reconhecer. Ainda ontem eu comentava da cidade de Nínive. O Senhor estava para extinguir, acabar com a cidade de Nínive. O Senhor estava decidido a riscar literalmente a cidade do mapa. Jonas, ele até disse isso. Eu não fui, porque sabendo que o Senhor é um Deus clemente, um Deus de misericórdia, e foi exatamente que o Senhor fez, mas o Senhor fez por causa da atitude daquele povo, começando pelo rei. Quando Jonas anunciou do que ia suceder à cidade, o rei tirou as suas vestes reais, cingindo-se de pano de saco, e humilhou-se diante do Senhor e deu ordem para que todos os homens, mulheres, crianças, os animais não fossem para o pasto, não bebesse água, jejuasse e se humilhasse diante do Senhor. O primeiro ato de uma humilhação é reconhecer. E depois, meu Deus, então, sentaram-se sobre cinza, colocaram a boca no pó, pedindo o teu favor, e o Senhor foi propício a eles. O ardor da ira contra aquela cidade se afastou. O Senhor deu para eles mais uma oportunidade. E é o que eu peço, Senhor, dai-nos mais uma oportunidade dentre tantas que o Senhor tem nos dado. A quem está aproveitando, Senhor, e a quem não está aproveitando. Senhor, perdoa-nos. Traz o alento para esta alma atribulada, Senhor. Traz o refrigério para esta alma. Oh, Deus de Israel, fortalece, Senhor. Fortalece este obreiro, esta obreira que ora conosco. Talvez está triste por algum motivo, abatido, abatida, cansado, sabe, Senhor? Cansada. Fortaleça ele, a ela, a esse pastor, a este homem de Deus, Pai, em algum lugar do Brasil, do mundo, daqui do estado de Goiás, que está vivendo momentos tão difíceis. Em algum momento passa até na cabeça que foi esquecido por este ou por aquele homem. Senhor, anima ele e faz ele ver. É possível que os homens esqueçam, sim, mas não está esquecido do Senhor. A mãe pode esquecer do filho que amamenta, mas o Senhor jamais esquecerá dos seus. O Senhor é Deus, Deus zeloso, Deus misericordioso. Toca agora, Senhor. Toca, meu Pai,
e restaura a alma, restabelece as forças, restabelece, meu Pai, as forças, o vigor espiritual, a disposição espiritual de te buscar, de te servir. Querido Senhor, eu louvo e agradeço ao Senhor. Abençoe, meu Pai, o pastor Alailton. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor já o curou, já restabeleceu a massa encefálica. O Senhor está colocando tudo no seu devido lugar. E Ele vai despertar deste sono, sim, para a glória do Senhor, porque Tu és Deus, Deus que sara, Deus que cura, Deus que liberta, Deus que transforma. Senhor, abençoe toda a família dele. Senhor, fortalece o Teu povo. Pai amado e querido, unja água, quem beber receba saúde, receba a força que vem do alto, a sabedoria que vem do alto, que só pode vir do Senhor. Oh Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por tudo. Bendito seja o nome do Senhor para todo o sempre. Te agradeço, Senhor, e abençoa as 7 semanas, 7 quartas da reconstrução e construção espiritual. Sim, Senhor, intensificar as nossas orações, o nosso jejum pela nossa vida espiritual. Glória a Deus, glória a Deus. Crê nisso, amigo, seguidores do Senhor Jesus Cristo, recebe isso, recebe força espiritual, recebe vida, restauração em todos os aspectos da sua vida, em especial a tua vida espiritual, tá bom? Em todos os sentidos. Aqui no livro de Hebreus, eu vou ler um capítulo e versículo e vou agradecer a Deus por este vídeo. Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 12, pois com efeito quando devia, na verdade eu vou ler o 11, tá? Eu vou ler o 11, 12 e 13, tá bom? Os cristãos hebreus não tinham progredido. O que seria progredir? Crescer, né? Eles não progrediram, eles regrediram. Houve uma regressão. Quando deveriam avançar, quando deveriam crescer, regrediram, retrocederam. Por quê? Porque as suas atitudes era como de uma criança. Agora, eu só queria fazer uma observação. A Bíblia, ela menciona 2 tipos de criança, não é verdade? E permita-me, a primeira criança que o próprio mestre menciona lá em Mateus, nos evangelhos, esta criança, a gente nunca podemos perder. Como esta criança, bispo, eu não posso perder? No sentido da pureza, no sentido da simplicidade, no sentido da humildade. Observe uma criança. Você repreende, corrige, ela vai chorar, por algum momento ela vai ficar emburrada, com um bicão, mas você observe que passar
alguns segundos, ela já está perto de você novamente. Ela esquece da correção que você deu a ela. Ela esquece do corretivo que você deu. É essa criança que eu tenho que ser. É essa criança que você tem que ser. No sentido de não guardar mágoa. No sentido de perdoar. Sabe? Agora, a outra criança que aqui o apóstolo Paulo falou para os hebreus, não. Aqui essa criança no sentido, sabe, de não saber o que quer. Como diz, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Tá vendo? Essa criança aqui, os hebreus, a atitude deles estava demonstrando que tudo que eles ouviram, mas não colocavam em prática. Ou as suas atitudes era como de uma criança inexperiente. Uma criança que não sabia o que queria. Ora quer isso, ora quer aquilo. Quem nunca viveu isso? Se você lembrar um pouco da sua infância, eu lembro. O meu brinquedo, o brinquedo que eu tinha, ele era melhor enquanto eu não via o brinquedo de uma outra criança. O meu brinquedo que os meus pais, ele me dava, até eu não ver uma outra criança com um brinquedo, o meu era o melhor. Mas depois que eu olhei e vi uma criança com um brinquedo, ainda que fosse igual, na minha concepção, aquele brinquedo era melhor do que o meu. E aí muitas das vezes a criança chora, despreza o dele, a criança deixa o brinquedo de lado, o dele, para querer aquele outro. Ou seja, é esse tipo de criança no sentido da fé, no sentido da espiritualidade que não podemos ser. Nós temos que saber o que queremos. E para isso, temos que ouvir mais a voz de Deus. Então, no versículo 13, ele diz: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Aí ele conclui: porque é criança. Eu vou ler o 14 para fechar. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o que é bem, mas também o mal. Chama de faculdade, né? A palavra de Deus é extraordinária. Que coisa, né? Faculdade. Não tem faculdade melhor do que a prática. Não é a teórica, não. É o dia a dia,
a vivência, a convivência. Eu costumo dizer, o Senhor Jesus, ele ensinava seus discípulos em momentos teórico, mas em boa parte era prática. É só você observar. Na multiplicação dos pães, na pesca maravilhosa, no amaldiçoar daquela figueira. Não foram aulas teóricas, foram aulas práticas, na prática. Isso é muito bom. Mas eu faço uma pergunta. Seu neto, seu filho, 2 meses de vida, 3 meses de vida, o que você dá para ele? Feijão, feijoada, galinhada, mocotó, rabada? Não, você não dá mocotó, você não dá rabada. Você dá a ele o quê? Leite. Nem mingau. Nem mingau você dá. Bom, eu creio que não seja recomendado, né? É leite. A comida sólida é para os adultos, como diz aqui, ó. É para os adultos, para aquele que pela prática tem as suas faculdades. Que prática? A prática da palavra de Deus. Tem as suas faculdades. Isso é muito importante. Então, observe como você tem agido. A criança, no sentido da pureza, a gente tem que ser sempre. Mas a criança, no sentido de não saber o que quer, não, essa aí não. A gente tem que crescer, a gente tem que sobressair espiritualmente, tá bom? Medita mais. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Os cristãos hebreus não tinham progredido. E por que não progrediram? Por que não cresceram? Por que não desenvolveram? Porque alguns preferiram ignorar a oportunidade que estava sendo dada. Ei, não ignore a oportunidade que Deus está te dando, tá bom? Ficamos por aqui com este vídeo. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao canal Bispo Roberto Santana Oficial. E quero te dizer, eu te amo em Cristo Jesus. Até um próximo vídeo.